E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Como é que vocês estão? Então o tema que a gente vai discutir hoje é um tema muito expositivo, certo? Não é um tema assim que caibam debates calorosos como vocês gostam de ter, mas também não deixa de ser um tema muito importante. Mano, e o trabalho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá direto no trabalho, certo? Antes de começar a aula, para você já ficar com a cabeça bastante focada no que eu vou querer. Primeira conversa, esse trabalho de atualidades vale 20 pontos e não 10 pontos, certo? Então ele vale o dobro, porque ele é um trabalho trabalhoso, tá bom? Vamos lá, olha o trabalho. É muito fácil nos dias atuais a gente criticar notícias, criticarmos atitudes, criticarmos pessoas. Contudo, muitas das vezes a gente fica só na crítica, né? E não faz nada de concreto, certo? E se crítica por crítica é somente uma reclamação. Diante disso, eu vou propor para vocês uma atividade diferenciada baseada na aula que eu vou trabalhar. Estou falando isso já antes de trabalhar a aula. Você vai elaborar um projeto. Esse projeto tem que ter um nome. Para reduzir a fome no local onde você tem condições para isso. Ou seja, qual é o local? Você vai fingir que é um prefeito, vai fingir que é um governador, ou vai fingir que é um presidente de um país, de um estado, de um município fictício. Você pode inventar um município aí, você que sabe, certo? E você, como chefe do executivo, você vai ter que resolver o problema da fome naquela região. O seu projeto, ele vai ter que constar com etapas. Isso eu vou seguir à risca, certo? Seu projeto deve ter a introdução, onde você vai dar início à explicação daquilo que você propõe. Ou seja, você vai falar o problema que aparece, como é que está a situação e tudo. A justificativa, o porquê que o seu projeto é importante. Aquele projeto que você vai escolher, que você vai fazer, o porquê que ele é importante. Qual a importância que ele tem? É como se você estivesse vendendo o peixe, certo? Objetivo geral e específico, ou seja, é onde você vai explicar normalmente um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Os verbos vão estar assim: melhorar a qualidade de vida da população. Olha o verbo, melhorar. Esse é o geral. E aí os específicos. Aí vocês vão botar 3 objetivos específicos. Para cada geral, 3 específicos. Vocês vão fazer dessa forma. Tá ok? Vamos lá. Desenvolvimento é onde você vai explicar como é que vai desenvolver. Pretendo fazer o projeto assim, 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 assim. Esse é o desenvolvimento desse projeto. Como é que você vai fazer? Beleza? De que modo você vai desenvolver? Se você vai contar com a ajuda de alguém, certo? Beleza? Não esqueça que você é o prefeito, é o governador ou é o presidente. Custo. Tudo tem um custo, né? Até respirar tem um custo. Então, você vai ter um custo. Quais são os custos aproximados que você vai precisar? Se você quer fazer um projeto vamos dizer assim, de cultivo de hortas familiares para poder sanar o problema da alimentação naquela região, isso vai ter um custo, certo? E você vai tentar ter uma noção desse custo ali. Joinha? Então, se você for gastar uma lata, o custo é X. Se você for gastar 10 latas, o custo é Y. Se você, por exemplo, for ter a ajuda de um comerciante, você vai dizer que o custo vai ser baseado em ajuda de comerciantes ou ajuda de empresários e por aí vai. E o cronograma, ou seja, o tempo gasto. Olha, no primeiro mês vai ser dessa forma, e no segundo mês vai ser dessa forma, no terceiro mês vai ser dessa forma. É realmente praticamente um trabalho científico, certo? Esse projeto ele deve ser digitado, salvo com o nome do projeto e o seu nome. E enviado no Classroom. Gente, enviado no Classroom. Gente, enviado no Classroom. Gente, enviado no Classroom. Gente, enviado no Classroom. Opa, Classroom, certo? Ou seja, é para você colocar lá no Classroom. Não manda no meu WhatsApp, não manda no meu e-mail, não manda sinal de fumaça, não bota na minha casa, não coloca na esquina, certo? É para botar no Classroom até o dia 30 de outubro. Por que eu falei até? Porque às vezes você pode fazer antes. Alguns alunos gostam de fazer antes. Outros alunos gostam de fazer aos 45 minutos do segundo tempo.
Aí, velho, não vai me dizer que não conectou, que não carregou, que Por quê? Eu só vou responder pra você o seguinte: sorria, você deixou pro último dia. Joinha, sem treta. Olha, estamos no dia 2 de outubro e eu estou dando 28 dias. Repito, 28 dias. Repito, 4 semanas para vocês fazerem um projeto. Beleza? Tranquilo? É complexo? É complexo. Mas, cara, são 4 semanas. Tá bom? Para vocês irem desenvolvendo a ideia de vocês aí. Antecipe o seu trabalho, hein? Não deixe para última hora. Daqui a pouco vem prova, Não esqueça disso. Vamos voltar para nossa aula agora. Agora que você já sabe o que vocês têm que fazer, vamos discutir sobre o tema. E aqui está o tema. Como é que o mesmo Brasil, que alimenta 1 bilhão de seres humanos, ultrapassou 10 milhões de famintos dentro de casa? Professor, eu escutei essa conversa aí na internet, eu vi lá, mas eu não sei quem foi que falou. Claro, porque normalmente a gente vê as notícias, passa a batida por ela, certo? Mas vamos entender agora, quem foi que falou essa questão de 1 bilhão de habitantes? Nosso presidente, Jair Bolsonaro. Quem foi que falou que nós ultrapassamos 10 milhões de famintos dentro de casa? O nosso órgão de estatística, chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro vamos ao discurso do Bolsonaro. Esse ponto ele foi pouco comentado na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu agora no dia 22/9. Olha o discurso do cara. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu como sempre. Alimentos para mais de 1 milhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Afirmou o presidente. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. Galera, erro no finalzinho. O Brasil desponta não significa que o Brasil é, tá bom? O Brasil desponta, que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimentos, mas ele está caminhando para ampliar, beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. Olha que interessante, garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial, que dá mais ou menos aí 1 bilhão e alguma coisa de habitantes. Enquanto isso, na esquina da sua casa tem alguém passando fome. É estranho, né? Quem é que vai falar que tem alguém passando fome? Não, professor, passo na porta da casa do cara e eu vejo que a situação não tá boa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quem é que informa? Sempre temos que trabalhar com dados, certo? Com dados. E não é só aqueles dados de jogar não, tá? Dados, informações. E foi o IBGE. O IBGE fez um estudo, certo? Que teve como consequência dados aí de 2015, 2016, mas é um estudo que levantou. A pesquisa foi feita em 2017, 2018 e afirmou que 10,3 milhões de pessoas moram em domicílios com insegurança alimentar grave, certo? 10,3 milhões. Então, pessoal, o que nós temos? Certo? A pesquisa foi 2017, 2018, certo? Então não adianta querer colocar na conta do cara, certo? Porque ele nem estava no governo, que ele assumiu o governo em 1º de janeiro de 2019. O anúncio foi feito agora, certo? O anúncio foi feito agora. Ah, professor, mas a coisa tá pior. Beleza, me traz dados. Eu estou trabalhando com um dado da agência do IBGE. E eles normalmente pesquisam, levam 1, 2 anos para poder pesquisar e depois lançam. Com certeza a gente vai ter uma noção melhor daqui a 2, 3 anos sobre o período atual, certo? Mas a informação foi lançada agora. Muitas pessoas atribuíram essa culpa ao governo. E a gente não está aqui para defender nem atacar o governo. A gente está para analisar tanto o discurso que foi feito, como está aqui, quanto os dados que foram lançados pelo IBGE, quanto a baita incoerência que tem do Brasil alimentar 1 bilhão e ter famintos dentro de casa. Beleza? Então, quais foram os pontos principais levantados pela agência do IBGE? Certo? Então, eles citados aqui para vocês, vocês podem pesquisar aqui no site. O link vai estar disponível para vocês no PDF. Está aparecendo aqui agora, certo? E nós temos muitos domicílios com insegurança alimentar, certo? Só que tem um detalhe, insegurança alimentar ela tem níveis, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas chama atenção na gente quando fala mais da metade dos domicílios do Norte e Nordeste tinham acesso pleno e regular aos alimentos. Quer dizer, é uma notícia positiva,
certo? Mas não, desculpa, menos da metade dos domicílios do Norte e Nordeste tinham acesso pleno e regular aos alimentos. Se ele fala que menos da metade tinham acesso, é uma notícia positiva, porque a notícia real e negativa é mais da metade dos domicílios do Norte e do Nordeste não tem acesso pleno e regular aos alimentos. E isso é um problema seríssimo. Outro ponto importante, a boa parte disso são casas chefiadas por mulheres. Outro ponto importante, boa parte desse grupo são casas chefiadas por pessoas das etnias pretas e pardas. Beleza? Esse ponto é importante da gente observar, tá? E boa parte das crianças, nós temos aí 6,5 milhões de crianças que vivem em domicílios com uma certa insegurança alimentar. Mas insegurança alimentar seria praticamente o sinônimo de fome. Só que vamos entender primeiro que a fome não é necessariamente algo anormal. Aí talvez você esteja, o professor está querendo dizer que passar fome é bom. Para mim, que precisa emagrecer, com certeza é bom, certo? Mas veja bem, passar fome é algo normal. É até um mecanismo do organismo relacionado ao hipotálamo, certo? Que vai emitir informações, reduzir a glicose no sangue, ele vai e manda contrações para o estômago, e aí você sente, pô, velho, tô com fome, certo? Mas é importante que a gente entenda o seguinte, isso é uma coisa normal, sentir fome. Todos vocês já sentiram fome em algum momento, certo? Na vida. Só que, o que acontece? Uma coisa é você ter fome e vai lá e come. Ou você tem fome e não tem um restaurante aberto, não tem um mercado aberto, e você está querendo comer até isopor, se for o caso. Mas não tem nada aberto, mas você tem como comprar. E a outra coisa é a subnutrição, que apesar de ter o lugar, você não tem o que comer, você não tem como comprar. A subnutrição, ela é um problema muito sério, certo? Então, o problema em si não é a fome, é a subnutrição. As pessoas que não conseguem, de certa forma, saciar a sua fome. Joinha, beleza, tranquilo? Vamos lá, ou seja, contar aqui, ó. Raramente encontra alimento quando sente fome ou não encontra em quantidade satisfatória, tá? Vamos lá. As populações atingidas pela fome acabam satisfazendo a fome, né, a fome em si, né, com alimentos ricos em carboidratos, tais como pão, certo? Arroz com farinha de mandioca, mingau com farinha de trigo ou fubá. Ou seja, essas pessoas que são atingidas pela chamada fome crônica, elas acabam, tipo assim, enchendo a barriga, mas não necessariamente se alimentando, que é uma coisa diferente, certo? Enchendo a barriga. Essa alimentação tem uma qualidade insatisfatória e engana esse estômago, tá? É tipo, muita gente fala assim, nossa, eu comi macarrão da fome rapidão, certo? Porque muitas das vezes só o macarrão ele não vai te saciar. Beleza? E aí, nesse caso, o organismo começa a usar as suas reservas de nutrientes, armazenadas na forma de gordura. Uhul, queria que isso fosse verdade comigo, né? Beleza? Estou precisando aí eliminar algumas coisas, mas que fique claro pra gente que essa alimentação, se ela perdura durante muito tempo dessa forma, ocorre a subnutrição. Só que tem um detalhe, sabia que tem gordo subnutrido? É, gente, porque o cara come tanta besteira, certo? Que ele acaba sendo gordo, estando obeso, mas não tem a nutrição correta. Então vamos separar fome de subnutrição, certo? Então quando você tem uma subnutrição, é a falta de alimento ou alimentação deficiente. E ela é crônica para as criancinhas mais jovens, certo? E pode comprometer até mesmo o desenvolvimento mental das crianças. Vamos dar uma olhada nesse gráfico que eu coloquei. Esse gráfico não, nesse infográfico que eu peguei também do IBGE, certo? Eu não estou pegando aqui pragmatismo político, pstu.org, vermelho.org, eu não estou pegando Direita Brasil, eu não estou pegando ideologia nenhuma. Eu estou pegando o quê? IBGE, BBC Brasil, eu estou pegando informações de fontes teoricamente imparciais, que trabalham com dados. Beleza? Vamos lá. O que nós temos? Pessoas, proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Gráfico, vocês estão carecas aí de analisar mapas e gráficos comigo. O que nós temos? Quanto mais escuro, maior a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Veja aí, ó, Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí
Sem contar ali a região Nordeste também, já vai despontando, certo? Então você tem Norte e Nordeste com a maior proporção. Depois, o Centro-Oeste e uma parte do Sudeste. E com a menor qualidade de vida, que seria ser menos de 15% de pessoas abaixo da linha da pobreza, certo? Você tem o quê? Você tem a região Centro-Sul, principalmente Sudeste, certo? Sudeste, São Paulo, né? E o Sul, especificamente. Detalhe, muito importante, a aula tá chegando nos 15 minutos, mas não é para desligar o vídeo, hein? Não é para desligar o vídeo, que ainda falta um pouquinho de coisa pra gente conversar. Essa é uma aula teórica, ela é um pouquinho mais longa. Joinha? Vamos lá. A linha da pobreza, ela é medida pela ONU. E a ONU diz que é 1,94 dólares por dia para países subdesenvolvidos, bem pobres. E ela coloca 5,5 dólares por dia para países em desenvolvimento, como o Brasil. Então vocês podem encontrar algumas diferenças aí, tá? Se for um país pobre, de uma região pobre, é 1,94 dólares por dia, certo? Se for um país um pouquinho mais rico, já tem 5,5 dólares por dia, certo? Dessa chamada linha da pobreza. Tem a linha da miséria, que eles praticamente também chamam com outro nome, de linha da indigência, que eles são quase unânimes em afirmar que é menos de $1 por dia. É aquela situação de extrema pobreza, certo? É uma coisa interessante da gente analisar e perceber como que esses dados variam um pouquinho. No Brasil, 26,5% da população estão abaixo da linha da pobreza. Beleza? O Brasil ele já tinha melhorado essa condição, só que o Brasil acabou voltando a ficar numa condição negativa. E eu tô falando para vocês, condição negativa até os dados de 2017, 2018. Se é 2019, 2020, a gente vai ter estudo para poder saber direitinho. Beleza. Agora tem um dado bastante curioso, certo? Enquanto nós temos esse mapa da fome, enquanto nós temos muitas exportações, vamos analisar essas exportações aqui. Agronegócio brasileiro exportou 96,8 bilhões em 2019. As exportações foram significativas. Destaque que nós temos: milho, carne e algodão. Gente, olha só, agronegócio. Repetindo, agronegócio. Repetindo, agronegócio. Vou repetir de novo. Agronegócio. O cara tá interessado em quê? Em grana, certo? Não vai querer culpar o cara por essa situação, porque a função dele é plantar, produzir, criar para vender, certo? Porque muitas pessoas não sabem de uma situação. Dá uma olhada nessa tabela. Quem alimenta o brasileiro é o quê? Não é o agronegócio voltado para exportação. É a agricultura familiar. Eu sempre falo com vocês. Quem põe comida na mesa do brasileiro é o quê? O pequeno e o médio agricultor. Dá uma olhada aí, olha. 59% dos porcos que nós comemos, 50% das aves, 30% do gado, 70% do feijão, 58% do leite, 63% da horticultura, 37% das frutas, 87% da mandioca, que é a pauta da nossa alimentação no período pré-cabralino, e até hoje é importante, 46% do milho, 21% do trigo, 44% da batata e, atenção, 34% do arroz, esse grande vilão que a gente tem visto aí falando, são da agricultura familiar. Não são do cara que planta para exportação. Então não vai querer culpar o agronegócio dizendo: ah, os caras são sem vergonhas, os caras estão querendo roubar, porque é complicado a gente analisar essa situação, certo? O que falta, de certa forma, a gente perceber é a ausência, o que tem, de certa forma, a gente perceber é a ausência de políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, que é quem coloca comida na mesa do brasileiro. Só que, às vezes, a pessoa pensa: poxa, a agricultura familiar é o quê? Ah, é aquele pai, aquela mãe que planta no quintal. Não, não é necessariamente isso, não. O cara planta até bastante. Tem os pequenos agricultores familiares e tem os maiores agricultores familiares, certo? E eles produzem muito, e vocês perceberam aí, certo? Agora, o agronegócio, ele está suscetível às variações do mercado externo.
com dólar a 5 conta e 5 conta e 50, o cara do agronegócio pensa, pô, por que eu vou jogar arroz aqui no mercado interno se eu posso jogar lá fora e ganhar mais dinheiro, certo? É mais vantagem para mim jogar lá fora, certo? Então é importante que a gente perceba que não é tipo endeusar fulano e criticar Beltrano, só que nós temos que passar a ter um olhar crítico sobre a situação, antes de apontarmos os defeitos. E como eu falei com vocês, nós temos assim os tipos de inseguranças alimentar, tá? A insegurança alimentar leve, a família não tem certeza se vai ter comida no futuro. A insegurança alimentar moderada é quando as pessoas já têm uma quantidade restrita de alimentos. E a insegurança alimentar grave é quando as pessoas passam pela privação severa do consumo de alimentos. Acreditem, vocês sabem qual a quantidade, qual a porcentagem de famílias que vivem com menos de meio salário mínimo aqui na região do Gurupi, na região do município de Gurupi? 36,2% da população vive com menos de meio salário mínimo. São pessoas que se enquadram em um desses fatores aí. Então é importante que a gente perceba que isso não está tão longe da nossa realidade. Nós não precisamos olhar para a África, nós não precisamos olhar para o Nordeste, nós não precisamos olhar para um monte de lugares para poder encontrar a fome. Nós precisamos olhar para dentro do nosso território e verificar a nossa situação. Por isso que eu falei, você é o prefeito, você é o governador ou você é o presidente. Mas você vai ter que tomar uma solução. Joinha, beleza? A gente vai discutir mais sobre isso na aula. Vamos lá. E qual é a função, então, desse pequeno agricultor? É sanar essa necessidade alimentar local, certo? Os especialistas, aqui está no site da BBC, dizem que a atenção destinada aos governos para a agricultura familiar vem diminuindo, certo? Então, olha aí, ó, a ideia para vocês. Intensificar, ajudar, incentivar a agricultura familiar. Esse é o canal, certo? Com a diminuição dessas políticas públicas, certo? As pessoas acabaram produzindo menos e automaticamente mais pessoas começaram a passar fome. Curiosamente, tem uma coisa muito interessante. No Brasil, quem mais passa fome é quem vive no campo, que é justamente onde produz comida, cara. Certo? É uma coisa que você fica assustado quando você vê as informações, quando você vai a fundo para entender as informações. Uma outra coisa aqui para a gente encerrar a nossa aula, que está falando, olha só, se não tem arroz, que comam macarrão. Certo? Foi uma fala aí que foi colocada, certo? Por quem o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanvoso Neto, defendeu a substituição do consumo de arroz por macarrão, certo? É uma frase que foi um pouco infeliz, ela nos traz a recordação, aquilo que a gente já conhece sobre a Revolução Francesa. Tá lembrado que a moçada ficou sem pescoço, certo? Então, quando a Antonieta, quer dizer, vamos dizer, é atribuída a Antonieta uma frase que as pessoas estavam passando fome, o pão é a base da alimentação dos franceses, naquela época, deve ser ainda hoje, certo? E aí, ela queria fazer uma festa, e aí, teoricamente, falaram para ela, mas Antonieta, como fazer uma festa e gastar tanto, se o povo não tem nem dinheiro para comprar pão? E aí, segundo as dizem que ela respondeu assim, se não tem pão, que comam brioches. Brioche é um tipo de pãozinho assim, cheio de graça, né, mais caro e tudo, né. Então ela falou essa gracinha. E quando esse cara falou isso, o pessoal associou logo uma coisa a outra. Mas para poder pensar, o quilo de arroz a 25 conto, certo? Quanto que é um pacote de 1 quilo de macarrão? Brincando, R$ 2,50 quando está na promoção. R$ 2,50 de meio quilo, aliás, meio quilo. Ou seja, o quilo do macarrão sai ao quê? O quilo do macarrão sai a 5 conto. 5 vezes 5, 25. O macarrão é o mesmo preço do arroz, certo? Então como é que o cara manda trocar o 6 pelo meia dúzia, certo? Sem contar que são pautas alimentares diferenciadas. O arroz tem uma qualidade nutricional, o macarrão tem outra e vamos lá. Mas é importante que vocês entendam, que vocês analisem o que ele falou. Foi se por acaso vocês não estão conseguindo comprar um determinado produto, substitua por outro. Mas foi muito infeliz a colocação deles. Então não basta vocês no projeto de pesquisa de vocês, no projeto de trabalho de vocês, falarem, não, eu vou substituir, vou mandar a moçada começar a comer, sei lá, comer mandioca ou comer tapioca para poder substituir a comida. Não, vocês não podem inventar uma coisa absurda. Você tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma base, tem que ter uma organização para justificar a sua teoria,
para justificar aquilo que você está querendo defender dentro do seu projeto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, se for o caso, revejam a aula e venham com bastante amor no coração para poder assistir essa aula. Beleza? Tranquilo? Um grande abraço a vocês, bom final de semana!